se fala em Itália, lhe vem à mente a sua rica história, o Império Romano e suas ruínas espalhadas pelo mundo todo. Coliseu, Fórum Romano e o Círculo Máximo de Roma. Mas pensa-se também em obras de arte, principalmente dos renascentistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e Raffaello Sanzio. A Itália lhe sugere de pronto a mais rica gastronomia do universo. Alguns dos melhores vinhos que vêm sendo elaborados desde a Idade Média, portanto, muito antes de qualquer avanço da tecnologia enológica. A Itália lhe traz à mente a música operística de excepcional qualidade de grandes compositores como Rossini, Puccini ou Giuseppe Verdi. Porém, não se necessita percorrer toda a península para mergulhar integralmente nesta fabulosa cultura milenar. Basta conhecer a Toscana, a mais italiana de todas as regiões do país. A Toscana se localiza na Itália Central e tem cerca de 3,7 milhões de habitantes. Tem limites a noroeste com a Ligúria, ao norte com Emília-Romanha, a leste com as regiões de Marche e Úmbria e ao sul com o Lácio. A oeste, seus 397 quilômetros de litoral são banhados pelo Mar da Ligúria e o Mar Tirreno. A Toscana administra ainda as ilhas do arquipélago toscano, a principal delas, a Ilha de Elba, notabilizada após o exílio de Napoleão Bonaparte. Caminhos e estradas desta terra tão bela são sempre ladeados por ciprestes centenários, lindas plantações de girassóis e campos de oliveiras e videiras. Seu ponto nevrálgico e logístico é Florença, sua capital, a cidade das artes, do poderoso clã Medici, patronos da arte e da guerra. Quantas pessoas não sonham em viver sob o sol da Toscana? Este é o nome de um filme ítalo-americano de 2003 que conta a história de uma escritora recém-divorciada que compra uma casa de campo na Toscana na certeza de iniciar uma vida melhor. Antiga terra da civilização etrusca, a Toscana é uma alegoria ao prazer de viver, comer bem, beber e viajar, sonhos de consumo de tanta gente. Os visitantes que aqui chegam podem hospedar-se em hotéis de inegável charme e conforto. Banquetear-se com o que há de melhor da gastronomia italiana. Degustar vinhos de cepas antiquíssimas. E conhecer cidades, museus, igrejas e monumentos da maior importância histórica. Cada cidade, vila ou pequeno burgo toscano guarda uma identidade própria e irredutível, e o seu espaço urbano é uma narrativa melodiosa ou uma poesia cativante. Por onde iniciar um passeio pela Toscana depende dos interesses de cada um. Há aqueles que iniciam pela Rota do Vinho, percorrendo algumas cidades ou burgos que produzem alguns dos melhores vinhos da Itália: o Chianti, o Brunello e o Rosso di Montalcino e o Nobile de Montepulciano. Para os grandes enólogos, a excelência dos vinhos da Toscana pode ser explicada por seu clima e relevo. A paisagem da Toscana é ondulada com muitas colinas, onde os vinhedos ocupam os pontos mais altos de suas encostas. Nestas altitudes, há maior concentração da luz do sol, pelo tempo necessário para favorecer o correto amadurecimento das uvas. Outro fator valorizado pelos produtores é a significativa variação de temperatura entre o dia e noite nesta zona. Talvez o fator mais significativo para a alta qualidade dos vinhos tintos da Toscana é o emprego da uva Sangiovese, cultivada na região.
É a única uva admitida na produção do Brunello e do Rosso di Montalcino, sendo a base para a produção dos vinhos Chianti, Montepulciano e a maioria dos vinhos toscanos superiores mais modernos. Na produção dos vinhos brancos é usada a uva Trebbiano, que associa grande produtividade e fácil preservação da acidez, associada principalmente à Malvásia, uma série de castas de uvas brancas e tintas, originárias da ilha de Creta da Grécia. Montalcino é um vilarejo imerso na paisagem deslumbrante do Val d'Orcia. Tem pouco mais de 5.000 habitantes e se localiza no alto de uma elevação de 560 metros de altitude na província de Siena. A história do vilarejo de Montalcino nos remete ao período medieval e entre os séculos XII e XV foi o centro de disputas entre Siena e Florença, pertencendo ora a uma, ora a outra cidade. Em 1559, Montalcino foi dominada por Florença e assim permaneceu até a unificação da Itália em 1860. Como toda cidade medieval, Montalcino é cercada por altas muralhas e tem como principal atração uma fortaleza de estrutura pentagonal com torres nos cantos irregulares, construída em 1381. No interior, há um grande pátio usado para shows e eventos culturais e uma enoteca particular. A outra obra marcante da cidade é a Piazza del Popolo, onde se localiza o Palazzo dei Priori do século XII, funcionando até hoje como prefeitura da cidade, ou o Palácio Comunale, dotado de uma esplêndida loggia gótica e um relógio no alto de sua torre. Entretanto, o que mais agrada aos visitantes é seu vinho, o Brunello de Montalcino, tão marcante que somente é liberado para o consumo após o 1º dia de janeiro do 5º ano após sua colheita, portanto mais de 5 anos de preparação. Outra joia do período medieval da Toscana, também célebre pela produção de vinhos de excelente qualidade, é Montepulciano, localizada entre dois vales, o Val de Chiano e o Val d'Orcia. Separando-os está a colina da Tocha, onde foi construída a cidade de Montepulciano. A cidade conta com 14.500 habitantes e pertence à província de Siena. De passado muito antigo, Montepulciano foi fundada pelos etruscos no século IV a.C. Como meio de defesa, os etruscos sempre construíam suas cidades no topo de colinas ou montanhas. Seu belo centro histórico é caracterizado por uma sucessão de vielas imperfeitas e fachadas irregulares, cercada por muralhas e fortalezas. Um passeio a pé por Montepulciano é a melhor maneira de ver a cidade e seus belos marcos, bem como desfrutar de uma vista deslumbrante da paisagem circundante, coberta por videiras e parreirais que produzem a matéria-prima do famoso vinho Nobile de Montepulciano. A Piazza Grande é o coração do centro histórico de Montepulciano e o cenário de seus principais eventos. Na Piazza Grande ficam 3 imponentes construções, as mais importantes da cidade: o Palazzo Comunale, o Tarugi e a Catedral, além de uma fonte marcada pelo brasão dos Medici. O Palazzo Comunale tem uma notável semelhança com o Palazzo Vecchio em Florença, pois ambos foram construídos por Cosimo de Medici. A fortaleza de Montepulciano é um verdadeiro castelo fortificado, que foi alvo de uma ardente disputa entre Siena e Florença no século XIV. O local tem uma bela vista para a cidade e também para a zona rural da Toscana. Entretanto, o que mais fama dá à cidade e atrai visitantes
é o seu excelente vinho, o Nobile di Montepulciano. E já que nos encontramos nas imediações de Siena, vamos retomar a rodovia SS 222 ou Via Chantigiana, uma estrada estreita e sem acostamento, que liga Florença a Siena. Esta é ladeada por pequenos e encantadores burgos, como Rada, Greve e Castellina in Chianti, vilas charmosas quase desabitadas. Nelas, o visitante pode fazer uma incrível degustação dos vinhos Chianti e de produtos da região, como seus deliciosos queijos e presuntos. Para os mais comodistas, o trajeto Florença a Siena pode também ser feito por uma autoestrada chamada Raccordo Firenze-Siena, totalmente duplicada, com 80 quilômetros de extensão. Siena tem 53 mil habitantes e o trânsito em seu interior é limitado a seus moradores e àqueles que tenham uma autorização especial concedida pelos bons hotéis da cidade. Assim, a imensa maioria dos visitantes estaciona seus veículos fora das muralhas da cidade, em bolsões especiais ou ao lado destas. Aliás, todo o centro de Siena é cercado por portentosas muralhas erguidas no século XI e que se mantêm muito bem preservadas em sua quase totalidade. As muralhas formavam o grande sistema defensivo das cidades medievais. Em Siena, sua principal função era evitar os constantes ataques dos florentinos, uma vez que, por 4 séculos, estas cidades viveram em completa beligerância. A melhor maneira para se conhecer o centro histórico de Siena é através de caminhadas. Deixando seu veículo no estacionamento próximo à Porta Nuova da muralha, o visitante já estará imerso na rica história de Siena. Caminhará ao lado de gigantescas muralhas ladeadas por estátuas e fontes que seduzem aos caminhantes. Do outro lado da muralha já é possível fazer belas fotos de algumas de suas igrejas e respectivas torres do centro histórico de Siena. A primeira parada dos visitantes costuma ser na igreja de San Domenico, uma bela igreja construída em estilo gótico em tijolos vermelhos. É também chamada de Basílica Cateriniana, por guardar as relíquias de Santa Catarina de Siena. Trata-se de uma impressionante cabeça mumificada da santa, mantida no interior de um relicário desde a sua morte em 1380 e de seu dedão do pé direito. Santa Catarina é padroeira da Itália, juntamente com São Francisco de Assis. Atuou decisivamente no retorno da sede da Igreja Católica de Avignon, na França, para Roma. Foi uma das 33 pessoas a receber o título de doutor da Igreja Católica em séculos de existência do catolicismo. E deixando a Igreja de San Domenico, nos enveredamos por uma sequência de charmosas vielas: Via del Paradiso, Via Sapienza, Costa Incrociata, todas do período medieval, e admirando cada um de seus edifícios, que contam histórias de mais de 500 anos, que assistiram a famosas batalhas entre guelfos e gibelinos, e depois entre florentinos e seneses. Ah, como é fascinante esta arquitetura medieval e sua história! Atinge-se então o histórico e importante Palácio Tolomei, na praça do mesmo nome. É uma praça retangular fechada em 3 dos seus lados, sendo o edifício do fundo o mais importante. Foi construído no ano 1205 em estilo gótico pela família Tolomei, uma das primeiras famílias de todo o mundo a se aventurar na arte ou ciência do câmbio, exercendo a função de banqueiros. Tal família ganhou importância tão grande entre os seneses que sua matrona Pia dei Tolomei foi citada no 5º canto do Purgatório da Divina Comédia de Dante Alighieri.
Uma quadra a mais, pela Viale Bianchi di Sopra, e atingimos a igreja de San Cristóvão. Esta foi construída entre os séculos XI e XII e mantém alguns traços romanescos, sendo o frontão mantido por 4 colunas coríntias. Também nesta igreja é dito que em 1376, Santa Catarina de Siena foi capaz de forçar a reconciliação de uma amarga disputa entre as famílias Marconi e Tolomei contra a família Rimaldini. No episódio, Santa Catarina teria entrado em completo transe enquanto orava em seu altar principal. E na frente da igreja de São Cristóvão, nossa guia turística Tiziana Ruggeri dá uma belíssima aula sobre as origens de Siena. Segundo Tiziana, a cidade tem origem etrusca. Todavia, há uma lenda segundo a qual Siena teria sido fundada pelos irmãos Sênios e Ascânios, filhos de Remo, o irmão de Rômulo. Após a morte de seu pai, os irmãos passaram a ser perseguidos pelo tio Rômulo e fugiram a cavalo de Roma, trazendo consigo a estátua da loba que amamentou Rômulo e Remo, que haviam roubado do templo de Apolo. Sênios montava um cavalo preto e Ascânios um corcel branco. Estas foram adotadas como cores heráldicas ou símbolos da cidade, enquanto que, como emblema, foi mantido o mesmo de Roma. Por esta razão, a loba amamentando os 2 irmãos passou a ser o símbolo de Siena, e vários exemplares de sua estátua são encontradas no centro da cidade. Continuando a caminhada ao longo da Via Banchi di Sotto e Via di Città, no magnífico centro histórico de Siena, os visitantes irão encontrar a maior, mais bela e mais importante praça de Siena, a Piazza del Campo, ponto de encontro de festas e manifestações políticas dos seneses. Nossa guia Tiziana Ruggeri apresenta cada um dos edifícios da praça, evidenciando o Palácio Público de 1297, a prefeitura da cidade. Além da prefeitura, nele funciona o Museu Cívico, e nele se distingue a Torre de Lamândia, nome jocoso dado ao belíssimo monumento, numa referência a Giovanni di Duccio, primeiro zelador da torre, que tinha a reputação de grande glutão. A Piazza del Campo é um local único no mundo, criada e projetada de acordo com a conformação do terreno, ou seja, nasce do declive natural das 3 colinas que formam a cidade de Siena. A praça possui a forma de uma concha ou de um leque. O piso, feito em tijolos vermelhos, foi terminado em 1349. Os tijolos foram colocados em forma de espinha de peixe e a praça é dividida em 9 seções separadas por linhas de mármore travertino verde, em memória do governo dos 9. Cada seção representa um dos 9 governadores que exerceram o seu papel durante o ano de 1292 a 1355, época de grande esplendor econômico da cidade. Outra versão diz que as 9 seções representam as dobras do manto da Virgem Maria, considerada a grande protetora da cidade. No lado oposto da Torre de Lamândia, foi instalada em 1346 a Fonte Gaia, resultado de uma grandiosa obra hidráulica. Esta ainda está em pleno funcionamento, sendo alimentada por uma série de dutos subterrâneos abertos no solo no período medieval. Na Piazza del Campo se desenvolve a mais famosa e tradicional festa da cidade, o Palio de Siena, uma corrida de cavalos em torno da praça nos dias 2 de julho e 16 de agosto de cada ano, desde o século XVII. Toda a cidade se engalana para o grande acontecimento. Bandeiras por todo o centro da cidade recebem os representantes de cada um dos 18 bairros de Siena. Estes chegam vestidos com trajes tradicionais e representativos de cada bairro,
lá denominados contradas. O preto e o branco, cores que simbolizam a cidade, estão presentes com muita constância nos trajes das delegações de cada contrada. Uma verdadeira multidão se acotovela nas imediações da praça. Grandes mesas são postas para refeições dos participantes. Embora hajam 18 bairros ou contradas, apenas 10 cavalos dão partida na raia da Piazza del Campo, e estes são escolhidos por sorteio. A corrida se desenvolve sob forte emoção e alarido da população aglomerada no centro da praça. Ganha a corrida o cavalo que chegar primeiro, após 3 voltas ao redor da praça, mesmo que o jockey já tenha caído. O prêmio é um estandarte ou palio criado exclusivamente para cada evento por um artista da região. E o visitante segue seu passeio ao longo da Via di Città, a mais importante e bela rua de Siena, ladeada por belíssimos palácios medievais. Normalmente estes foram residências das mais nobres e ricas famílias de Siena em sua era de ouro, entre os séculos XIII e XIV. Em alguns deles, hoje funcionam grandes casas bancárias e órgãos públicos. E a Via di Città desemboca em outra belíssima praça de Siena, a Piazza del Duomo, ou de sua magnífica Catedral de Santa Maria Assunta, construída em 1229. A catedral é um dos motivos de maior orgulho dos seneses e símbolo da perfeição da arquitetura gótica romana da Itália. E não é para menos, está longe de ser a maior catedral do mundo, mas, por certo, é uma das mais belas e, para muitos, a mais bela catedral do universo, por suas proporções, pela harmonia de suas linhas góticas, pelas cores brilhantes e resplandecentes de suas colunetas em mármore branco e rosa, pelo lindo e artístico estatuário encravado em nichos da sua fachada. Uma obra-prima do design da escultura de Giovanni Pisano, seu arquiteto principal. A torre campanária da Catedral de Santa Maria Assunta tem 77 metros de altura e foi concluída em 1313. É revestida em mármore branco de Carrara e verde da região de Prato. Este, entretanto, à distância, dá a nítida impressão de preto. Assim, sua torre externamente e suas colunas internas parecem listadas em branco e preto numa referência às cores da cidade, escolhidas de acordo com as cores dos cavalos de seus fundadores, Sénios e Ascânios. Se o Duomo de Siena é magnífico externamente, por dentro é radiante, e o que mais extasia o visitante é o impressionante efeito do mármore branco e preto, cores do brasão da cidade. Os capitéis das colunas da parte frontal da nave são esculpidas com bustos de animais alegóricos. Há bustos de 172 papas, começando com São Pedro até Lúcio III, e de 36 imperadores. O vitral redondo do coro representando a Última Ceia foi feito em 1288, a partir de desenhos de Duccio. É um dos mais antigos exemplos de vitrais da Itália. A cúpula é adornada com uma lanterna como se fosse um sol dourado. O altar, todo em mármore, é mais recente. Foi construído em 1532 por Baldassare Peruzzi. Os anjos em volta do altar são obras-primas de Francesco di Giorgio Martini. Uma das obras que mais chama atenção no interior do Duomo de Siena é o púlpito feito em mármore de Carrara, do século XII, por Nicola Pisano, seu assistente Arnolfo di Cambio e vários outros artistas. Ele é sustentado por 9 pilares e nos painéis superiores estão representados cenas da vida e paixão de Cristo,
do nascimento até a crucificação. É a obra mais antiga da igreja. Ganhou esta encomenda a partir de seu trabalho no púlpito da Catedral de Pisa. O de Siena, entretanto, é mais ambicioso, sendo considerado sua obra-prima. O piso da catedral é indescritível e determinados quadros contam a história de Siena. É um dos mais decorados da Itália e cobre toda a área do magnífico templo. Sua construção durou 2 séculos e 40 artistas trabalharam na obra. Somente permanece descoberto e à vista durante a metade do ano. Os requadros mais antigos são datados da segunda metade de 1300 e os mais recentes do fim de 1800. O artista mais ativo foi Domenico Beccafumi, autor de 35 requadros. Conhecer a Catedral de Siena é receber um grande presente da vida. É dar um mergulho no belo, na história e na arte. Obrigado, meu Deus. Quando ouvimos falar em Pisa, vem-nos à mente apenas o seu monumento maior, ou que internacionalizou o nome da cidade, a Torre Inclinada de Pisa. Entretanto, Pisa é a 7ª maior cidade da Toscana, com 93 mil habitantes. Esta população, somada à área pisana, forma um aglomerado de quase 200 mil habitantes. Tem um grande entroncamento ferroviário. O aeroporto mais importante da Toscana. A exemplo de Florença, Pisa também é atravessada pelo rio Arno e se localiza na sua foz. Suas margens têm os mais importantes palácios medievais da cidade, igrejas, sendo também notável por ser cruzado por grandes e belas pontes. Tais atrativos fazem de suas margens o Lungarno ou Lungarne, como dizem os pisanos, pontos de encontro da juventude e de turistas. Pisa é uma cidade histórica e antiquíssima, tendo sido fundada por gregos vindos do Peloponeso, após a Guerra de Troia, entre 1300 a.C. e 1200 a.C. Pisa é também conhecida como um importante centro universitário. Sua universidade foi fundada em 1343, sendo uma das mais antigas da Europa e uma das mais prestigiadas da Itália, com diversos centros de pesquisas de alto nível, cujo destaque é seu Jardim Botânico Acadêmico, o mais antigo da Europa, fundado em 1544. Por ela passaram professores ilustres ganhadores de prêmios Nobel, Carlo Azeglio Ciampi, ex-presidente da República Italiana, e o Papa Clemente XII. Entretanto, o físico Galileu Galilei foi sua personalidade de maior destaque. Desenvolveu os primeiros estudos sistemáticos do movimento uniformemente acelerado, do movimento pendular, e enunciou o princípio da inércia, ideias precursoras da mecânica newtoniana. Galileu melhorou significativamente o telescópio e com ele descobriu as manchas solares, as montanhas da Lua, as fases de Vênus, alguns satélites de Júpiter, os anéis de Saturno e algumas estrelas da Via Láctea. Estas descobertas contribuíram decisivamente na defesa do heliocentrismo, defendido por Nicolau Copérnico, astrônomo polaco que defendeu pela primeira vez a teoria de que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra, como previa o geocentrismo prevalecente até aquela época. Pela defesa de tais ideias, Galileu Galilei esteve ameaçado de ser queimado na fogueira pela Inquisição da Igreja Católica. Tal monstruosidade somente não teria ocorrido porque, frente a um conselho de inquisidores da Igreja, abjurou publicamente de suas ideias. Porém,
apenas publicamente. Porém, a grande atração da Pisa, que atualmente atrai milhões de visitantes, é o conjunto arquitetônico da Piazza dei Miracoli. É formado pelo Duomo ou igreja, o batistério, a torre inclinada e o cemitério, o complexo arquitetônico mais famoso e conhecido da Europa. A construção da igreja se iniciou no ano 1063, em estilo romanesco, sendo dedicada à Assunção da Virgem Maria. É a sede do arcebispado de Pisa. Internamente tem forma de cruz latina, com colunas sólidas de granito de influência bizantina, islâmica e armênia. O batistério é uma construção dedicada a São João Batista, iniciada em 1152, sobre uma estrutura mais antiga. É coberto por uma cúpula em circunferência de mais de 107 metros, sendo a maior construção em seu gênero em toda a Itália, estando quase a 55 metros de altura. Seu portal tem decorações em relevo, mas seu interior é quase desprovido de ornamentos, salvo uma estátua de São João Batista. A construção da torre se iniciou em 1173, mas imediatamente começou a se inclinar para sudoeste, devido à deficiência na fundação e à natureza do solo mal consolidado. Pesa 4.500 toneladas e sua altura é de 55,86 metros no lado mais baixo e 56,70 metros na parte mais alta, divididos em 296 degraus. O alto de seu topo oferece belas imagens da região e da cidade. Pisa foi cidade-estado e, em mais de uma vez, entrou em conflito com Florença e Gênova, suas grandes rivais do período medieval. A cidade foi construída em local pantanoso às margens do Arno, principal razão da inclinação da torre, o fato que deu fama à torre e à cidade. Nossa guia, a professora Cristina Squarcia, nos deu uma bela aula sobre a cidade e seu complexo arquitetônico, falando da função di cada elemento do complexo. Il primo monumento lo conoscete tutti, è il più famoso ed è la torre pendente che sta al fondo della piazza. Prima della torre c'è la cattedrale, cioè la chiesa più importante della città. Ancora prima, qui davanti a noi, il battistero, con dentro la fonte battesimale, e dietro di me, là in fondo, il cimitero monumentale. Tutta questa piazza doveva rappresentare i momenti della vita dell'uomo, dalla nascita, cioè il battistero, alla vita politica, religiosa e sociale che è il Duomo con la torre e infine il cimitero. Il cimitero della piazza non è il cimitero della città, significa che non tutti sono seppelliti all'interno, ma solo i personaggi più importanti, i nobili della città. Além do gênio de Galileu Galilei, a Toscana presenteou a humanidade com grandes mestres da Renascença e o gênio de homens como Dante Alighieri, Maquiavel e Puccini, entre outros. Foi também na Toscana, em um pequeno burgo chamado Anciano, coberto por vinhas e olivais, que haveria de nascer o maior gênio da humanidade de todos os tempos, Leonardo da Vinci, filho ilegítimo de um cartorário e de uma camponesa. A humilde casa em que nasceu em 15 de abril de 1452 é hoje um museu que recebe milhares de visitantes atualmente.
Além da pintura e da escultura, o grande gênio se destacou também como anatomista, matemático, engenheiro, inventor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Em todas as áreas do conhecimento humano, Leonardo concebeu ideias muito à frente de seu tempo. Nesta casa viveu até seus 5 anos, mudando-se depois para a vizinha cidade de Vinci para morar com seu pai Piero e o avô Antônio. Iniciada a sua adolescência, aos 14 ou 15 anos, Leonardo deixaria Vinci, de onde levou seu nome para Florença, onde viria a florescer o gênio da pintura. A comuna de Vinci tem hoje 14 mil habitantes e se destaca por suas construções medievais e uma esplêndida vista das colinas toscanas, dando ao visitante a espetacular impressão de ter voltado no tempo. Os destaques da cidade são o Castelo dei Conti Guidi do século XII, que hospeda o Museu Leonardiano, e a Igreja de Santa Croce, onde se encontra a pia batismal, onde o menino Leonardo recebeu o nome de Leonardo da Vinci. É também na Toscana que se localiza um pequeno fragmento do Brasil na Itália. Este se encontra em Pistoia, uma cidade com aproximadamente 85 mil habitantes, escolhida como a capital da cultura italiana em 2017. É uma cidade medieval, como a grande maioria das cidades toscanas, e tem um belíssimo centro histórico, representado principalmente pela Piazza del Duomo. Esta é considerada uma das mais belas praças da Itália, e nela se encontra sua catedral, o batistério e vários palácios que sediam a administração da cidade, como a prefeitura e o Palácio da Justiça. Em Pistoia se localiza o cemitério das Forças Expedicionárias Brasileiras, que fizeram parte das tropas aliadas na luta contra o fascismo em terras italianas durante a Segunda Guerra Mundial. Aos brasileiros cabia impedir o avanço alemão nas montanhas dos Apeninos, nas imediações de Parma, Bolonha e cidades menores, como Montese, Montecchio, Fornovo di Taro, Castelnuovo, etc. Em tais conflitos, perdemos 457 de nossos heróis, que foram sepultados neste cemitério da FEB, e que aqui permaneceram até 1961, quando seus despojos foram transferidos para o aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Mas aqui deixaram seus nomes em um grande muro no fundo do Campo Santo e em placas distribuídas pelo solo. Uma chama que não se apaga nunca, a chama da liberdade e do respeito entre homens e nações. Ali também está nosso sagrado pavilhão, que tremula sempre ao sabor dos ventos da liberdade, que hoje reina na Itália. Nossos bravos pracinhas aqui escreveram muitas páginas de heroísmo e de bravura, em batalhas lembradas, em placas na alameda de entrada deste local sagrado. Mas deixaram também seus nomes e o de nosso país, gravados nos corações agradecidos dos italianos que viveram na época, e nos livros e anais da história italiana.